Olá, bom dia a todos e todas, boa tarde, boa noite. Bom dia aos ouvintes da RCI, sempre ao seu lado, 1320 AM, aqui diretamente de Foz do Iguaçu, começando o programa Projeto de Vida. Projeto de Vida, todos os sábados, das 10 às 11 horas da manhã, aqui de Foz do Iguaçu, para o Brasil e para o mundo. Você pode nos acompanhar também pelo Facebook, né? O Facebook tanto da RCI, a Rádio Comunicadora Iguaçu, quanto da própria Apex, que é a Associação de Pesquisa da Proexologia, né? E para quem não conhece, meu nome é André Chataloff e estarei com vocês aqui nesse período. Qual que é o objetivo, né, da Apex? A Apex é de estudar a programação existencial. Programação existencial, aqui nós chamamos que é o projeto de vida. Nós partimos de um pressuposto que nós, dentro de uma pesquisa que nós fazemos, que é com base na conscienciologia. Conscienciologia é uma ciência nova, uma ciência que foi proposta pelo professor Valdo Vieira. E quando se define a conscienciologia, se estabelece ali, né, alguns parâmetros. Um deles é que eu, você, todos nós, que pensamos, que refletimos, seres humanos, né, por enquanto nesse planeta, vai saber se amanhã vão ter outros bichos, né, diferente de Homo sapiens andando por aqui. Então, nós somos consciências, quer dizer, nós estamos, além de nós termos consciência de quem somos, a consciência é o indivíduo, é o eu, o self, a essência, que pelo que a gente pesquisa, continua a existência, vai continuar existindo, é inassassinável, nós não morremos, a morte é uma ilusão, não existe a morte. Então, nós admitimos que existem outros veículos de manifestação da consciência, além do veículo biológico humano. Quer dizer que esta veste pesada, o corpo físico, é uma das vestes que nós temos. Aí você fala, poxa, mas o que significa? Significa que nós temos 4 veículos. Basicamente, este corpo físico ele está ligado a um corpo energético. Então, basicamente, nós temos 2 corpos principais ligados diretamente à vida humana. Não estou falando diretamente à vida consciencial, que independe de corpo físico. Então, o que a gente admite? Que nós temos uma parte da vida que é como seres humanos, ou seja, pessoas conectadas a esse corpo, e parte da nossa vida que não está conectado a esse corpo. E nós andamos num ciclo, um ciclo de experiências de renascimentos ou ressomas, que é ganhar um novo soma, um novo corpo biológico, e do descarte deste corpo, tendo ali um período rádico fora dessa dimensão humana, numa dimensão mais sutil, e nessa dimensão mais sutil nós vamos poder usar outros veículos. Quais seriam esses veículos? Nós podemos usar esse veículo que é ligação entre o corpo biológico, que nós chamamos de um corpo energético. Esse corpo energético, damos um nome técnico que é energossoma, um corpo de energias. E esse corpo de energias ele está relacionado muito aos chakras. Então, quem já estudou sobre bioenergias, quem já ouviu falar em Doin, Shiatsu, acupuntura, a gente está falando justamente num veículo das energias que eu mexo com este veículo. Tá? Então, ele é muito importante porque é ele que faz um elemento de ligação de um outro corpo mais sutil, que seria o terceiro corpo que a gente estuda, que é um corpo emocional. Esse corpo emocional, então, ele é psíquico, é um corpo psicossoma, um corpo emocional. Esse corpo emocional tem, olha, centenas de nomes nas literaturas. Então, diversas religiões, grupos de pesquisas denominam de maneira diferente. Por exemplo, no Egito eles chamavam de Ka, esse corpo. Os tibetanos chamam de corpo dos desejos, porque é um corpo tão emocional que ele muitas vezes impera nas nossas decisões aqui na vida humana. Então, você, por exemplo, quando você faz uma ação muito emotiva, muito emocional, você está se deixando levar pelas emoções, pelo psicossoma.
Então é só para você entender que este corpo, ele no extrafísico, ele se assemelha a este corpo biológico. Enfim, se nós nos encontramos, eu e você, fora do corpo, numa experiência extracorpórea, a gente vai se manifestar através do psicossoma. Então aqui já falamos de três corpos. E qual que seria o último? O último corpo seria o corpo mental, o mental soma, que é o corpo, na verdade, é um paracorpo das ideias, ele é do raciocínio lógico, do discernimento. Então as propriedades deste corpo mental, eles são as propriedades mais transcendentes do ponto de vista assim do geral, que é do raciocínio, que é do discernimento, que é da lógica, que é da crítica, que tem a ver com a criatividade também, e tem outras condições que a gente utiliza e emancipa nesse corpo mental. Os tibetanos e no Oriente eles chamam geralmente, né? Não sei exatamente como que eles chamam esse corpo, mas eles falam muito da experiência com este corpo, que seria uma experiência transcendente, e essa experiência transcendente eles chamam de nirvana ou samadhi, né? Então a gente tem, quando a gente escuta esses nomes, a gente está falando de pessoas que, por meditações, por técnicas, eles acabaram tendo uma experiência cósmica ou uma cosmoconsciência, e o que você utiliza nesse momento é este corpo mental. Então quando você começa a olhar, a nossa consciência ela manifesta em todos esses veículos. A gente não sabe se além deste quarto corpo, a consciência ela existe em outros corpos. A gente na verdade identifica a presença desses quatro. E o que a gente admite? Admite que nós temos um ciclo de existências, sempre retomando um renascimento no corpo biológico. A gente conecta esse corpo biológico através de um novo corpo energético. E com isso a gente consegue aprender aqui nessa vida humana e nessa aprendizagem também interagir com outras pessoas. Só que dentro desse processo de interação, vocês concordam que a gente interage com um monte de gente e pode resolver com todo mundo de uma maneira pacífica, tranquila e produtiva, assistencial? Ou, se a gente for pensar no nosso passado, quanto mais antiga é a nossa lembrança de vivências, de vidas passadas, a tendência é de menos lógico, mais emocional, mais irracional e coisas erradas podemos ter feito. E aí a gente percebe o seguinte, por exemplo, nessa vida, vou dar um exemplo aqui básico. Nessa vida, você já usou alguma arma, já atirou em alguém? Às vezes você vai falar, não, nunca, isso nunca aconteceu. Mas se você começar a lembrar suas retrovidas, vidas passadas, você vai verificar que era muito comum na Idade Média, por exemplo, você andar armado, andar com uma espada, ou alguém se você tivesse mais posse, alguém iria te acompanhar, te protegendo. Então, basicamente, a gente começa a ver que era uma vida mais bruta, né? E se você for olhar em outras vidas, indo mais atrás ainda, você vai ver que era muito comum as guerras, muito comum os desafios, brigas, né? Então, até mesmo para você manter-se vivo. Então, a sociedade humana ela tem um processo de um histórico de conflitos há muitos séculos. Se a gente for analisar, talvez desde a época das cavernas, o homem vive em conflito. E a gente pode analisar que, por exemplo, nessa vida, poucos ou a maioria está começando a ter a vida sem armas, por exemplo. Aí você fala, poxa, é uma coisa que eu nunca tinha pensado. É verdade. Então a gente começa a verificar que você sai com a tua roupa, você sai com essas coisas, mas com nenhum elemento, com nenhum artifício de defesa, né? Muitas vezes. Aí a gente analisa o seguinte: isso mostra que, do ponto de vista da lei do karma, nós temos às vezes algumas pendências, algumas dívidas kármicas, alguns processos que a gente tem que acertar. Então vamos analisar se quanto mais antiga for a minha vivência, mais eu posso ter enfiado o pé na jaca. O que a gente faz do ponto de vista quando nós temos mais lucidez? Eu vou atrás dessas pessoas que foram minhas ex-vítimas, eu vou querer, na verdade, ajudá-las, eu vou querer assisti-las, eu vou inverter a polaridade.
E com base nisso, a gente estuda na programação existencial, no estudo da programação existencial, Proexis, né, que se a gente pegar, juntar essas duas palavras, programação existencial ou projeto de vida, a gente vai planejar uma vida em que nós vamos assistir essas pessoas, as ex-vítimas. E com isso nós vamos acertar o nosso processo kármico, viver melhor harmonia e com isso nos libertar cada vez mais. Não estar com o rabo preso, não estar com interprisões. E a gente fala o seguinte: como que eu identifico uma interprisão? É simples. Quando você chega e fala o seguinte: eu detesto uma determinada pessoa, eu não consigo estar na frente dela, eu me arrepio só de escutar a voz dessa pessoa. Isso está demonstrando o quê? Que você não está se dando bem com ela, não é? E aí você analisa o seguinte: isso significa que a tendência é eu me afastar dela? Não. A gente percebe que dentro da teoria do karma, da relação de causa e efeito, quanto mais você pensa numa pessoa, quanto mais você odeia essa pessoa, mais você cria laços de interconexão e verdadeiros cabos de aço prendendo essa pessoa. Cabo de aços invisíveis, é claro, energéticos e que de alguma maneira a gente se prende. Aí você fala: gente, mas então pensar bem dos outros. Olha só, que é uma coisa muito sutil, porque às vezes você nunca fez, você nunca foi lá, deu a paulada no outro, você nunca brigou com o outro, mas você pode ter pensado mal, você pode ter desejado mal, você pode ter contribuído, né, para ajudar os assediadores daquela pessoa a usar as suas energias contra aquela pessoa. Então, a gente começa a perceber que a relação da energia, a relação de causa e efeito do pensar, o pensamento ele gera ação. Então, se você emana um pensamento positivo a alguém, a pessoa ela vai sentir, de certa maneira, essa emanação. Se há o pensamento contrário, negativo, contraproducente, você está contra aquela pessoa, nós temos o quê? Pelo que a gente estuda na Consciologia, a gente estuda a necessidade de reavaliar a forma do pensar e de forma assim lúcida, né, paulatina, quer dizer, devagar, mas devagar e sempre, a gente tem que arrumar isso. A gente não pode ficar intoxicado por padrões de pensamento e sentimento animalizados. A gente tem que deixar de ser o bicho, a gente tem que focar justamente nessa consciência mais serena, essa consciência mais mental, somática, ou seja, que ela utilize esses atributos mais nobres da personalidade e com isso nós vamos viver melhor com os outros e, até certa forma, caminhar para uma verdadeira felicidade. Então, se a gente começar a entender através dessa introdução, a gente está percebendo que o pensar, o agir, as nossas atitudes, elas são muito importantes para a nossa vida. Nós não estamos querendo dizer, pessoal, que vocês que estão nos assistindo, que estão nos escutando, que isso é uma coisa fácil. Ah, não, aquele povo lá, ele usa uma chavinha, pensou, refletiu, tá tudo certo. Não, que muitas vezes você vai precisar de fazer terapia, você vai precisar de fazer estudos sobre aquilo, vai ter que revisitar o problema diversas vezes até você descascar o abacaxi, como é o ditado popular, ou então desatar os nós, inclusive de relações interpessoais. Então, essa questão da relação minha com uma outra pessoa ou com grupos é algo em constante estudo e avaliação perante as nossas pesquisas. Uma vez entendendo tudo isso, gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos ficar aqui no nosso programa a debater mais essas ideias. Teremos com uma convidada e que nós vamos falar sobre sustentabilidade na retomada justamente da programação existencial ou projeto de vida, porque você sabe que muitas vezes essas ideias elas já foram pensadas e planejadas antes de nascer. Então aí você chega e fala: não, olha, eu quero fazer aquilo, eu quero dar aula, eu quero ajudar os outros, eu quero contribuir para esse planeta ser um planeta melhor. Aí o que acontece? Vai passando o dia a dia, a gente se enrola nas nossas coisas e acaba perdendo o fio da meada. E aí
que a gente vê que quando olhamos para frente, a gente desviou das nossas rotas, das nossas prioridades, mesmo porque a gente acabou não sendo nós mesmos. Então, para seguir essa reflexão, nós vamos com a professora Isolete. Ela vai dar uma dica para nós. A professora Isolete é uma das nossas professoras da APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, que dá base a esse programa, e ela vai dar uma dica de hoje. Vamos a essa dica e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvinte, assinante de nossos canais, seja bem-vindo a mais um Momento Autogestão. Eu sou a Maria Isolete e hoje vamos falar sobre organização. Várias pessoas me pediram para falar sobre esse tema, porque apesar de lerem livros e realizarem cursos, não conseguem se organizar e sentem que falta tempo para fazer tudo o que gostariam. Primeiro, é importante entendermos que existe sim uma correlação entre organização e tempo, mas a falta de tempo não é gerada exclusivamente pela desorganização. Muitas vezes, a falta de tempo tem origem em não saber priorizar, em assumir compromissos em excesso, ou em não conseguir abrir mão de uma atividade em relação a outra. Nessa era da fartura em que vivemos, temos muitas oportunidades, muitas coisas à nossa disposição e a tendência é querer fazer tudo. Vale lembrar que um dia tem 24 horas e o desafio do tempo é utilizar da melhor forma possível esse período. Por outro lado, desenvolver o traço da auto-organização é fundamental para fazer uma boa gestão das diversas áreas da vida. Entendo que antes de organizar e ordenar as coisas, é necessário priorizar o que você precisa ou quer fazer e, na sequência, dividir em tarefas e lançar na linha do tempo. Estou falando aqui em lançar em uma agenda ou em um cronograma, caso seja um projeto mais longo. Na Enciclopédia da Conscienciologia, encontrei o verbete auto-organização no cotidiano, que me ajudou bastante e traz uma relação de atividades rotineiras que demandam tempo e requerem organização. Olhando essa relação, a pessoa já consegue ver o que necessita priorizar e por onde pode começar a se organizar. Um dos itens é a arrumação da casa. Parece básico, mas uma casa bagunçada prejudica até o emocional e as energias da pessoa. Organizar o escritório e a mesa de trabalho. Já está comprovado que um ambiente de trabalho organizado favorece a criatividade, a produtividade. É recomendável retirar do seu campo de visão tudo aquilo que pode gerar dispersão ou que não é necessário para aquele momento de trabalho. Pagamento de contas. Se esquece de pagar a conta, acaba recebendo juros. Eu já coloquei em débito automático para não precisar organizar esse item. Também é importante organizar o momento de lazer, contato com a natureza, leitura, exercícios físicos, exames periódicos de saúde, carga horária de sono. Dormir bem impacta diretamente na saúde e evita estresse. Organizar momentos para o trabalho voluntário, para autopesquisa, autoconhecimento. Um ponto que considero imprescindível na organização é a revisão das inutilidades no cotidiano. Por exemplo, quanto tempo fica no Facebook consumindo conteúdo que não tem utilidade prática alguma? Além desse exemplo, você deve ter vários outros que às vezes passam despercebidos no seu dia a dia. E para finalizar, eu acrescento a auto-organização pensênica como base para as demais. Pensene significa pensamentos, sentimento e energia. Se os pensamentos estão conturbados, confusos, se as emoções estão desordenadas, se as energias estão desequilibradas, acaba influenciando em tudo o que você vai fazer. Então, a primeira organização que devemos fazer é a organização interna. Focar na organização interna é um bom começo. Desejo ótimas reflexões. Quem perdeu os episódios anteriores, é só digitar Momento Autogestão no seu tocador de música preferido ou acessar no site proexologia.com. Até breve. Você ouviu Momento Autogestão.
E aí, como que foi? Vocês gostaram, né, das dicas da professora Isolete? São muito bacanas, né? Vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno nós estaremos falando com a nossa convidada e já voltamos, tá bom? Então fiquem ligados e até mais. Olá, voltamos. Para você aí que está ligando agora, nós estamos na nossa RCI, sempre ao seu lado, a Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente aqui de Foz da Tríplice Fronteira, falando para o Brasil e para o mundo, né? E nós vamos aqui falar, né, vamos chamar a Cristiane Rames. Tudo bem, Cris? Como que você está? Tudo bem. É assim que se fala? Rames, como que você prefere? É Rames. Rames, ah tá, então é como está escrito. Uhum. Então, seja muito bem-vinda ao programa. Sabe, a gente costuma apresentá-la, né, aos ouvintes, ao pessoal que está assistindo, e aí a gente começa o nosso debate, a nossa conversa aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, a Cristiane, ela tem enquanto formação, ela é, ela é psicóloga, né, e também empresária. Ela se formou lá na Unicinos. Ela é natural, né, de Campo Herê, em Santa Catarina. Reside lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Conheceu a Consologia em 2005, sendo voluntária da Consologia entre o período de 2006 e 2011 no ARAC, que é uma das instituições que pertencem à Conscienciologia. Nós temos um conjunto de consciências, de instituições, né, que estudam a consciência, e essa é uma delas, que fica ali em Vitória, né? Fica em Vitória não, fica a 2 horas de Vitória, fica numa das Domingos cidades. Martins. Como? Em, Domingos Martins, na Aracê. Distrito de do, Aracê também. fica distrito de Aracê. Fica em Domingos Martins, na Aracê. A Ah, Aracê. sim, ah, tá. Domingos Em Martins Pedra é o Azul. nome da cidade. Ok. E que é lá no Espírito Santo, né? Então você ficou lá até 2011, de 2011 e 15 você foi para voluntariar na OIC. Voluntariou na OIC aqui mesmo em Foz do Iguaçu? Não, não. Eu também voluntariei na Aracê aqui de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Ah, tá certo. Então aí Eu não eles cheguei a me estabeleceram. mudar para Vitória. Eu fiquei aqui e na OIC também eu voluntariei daqui. Ah, A OIC sempre então foi sempre remotamente. foi Você. aqui, sempre foi Ah, aqui. tá. Entendi. Interessante, porque ela começou trabalhos remotos antes mesmo da pandemia, né? Isso é uma coisa bacana. Você já estava já antecipando aí os voluntariados à distância. É que E a, aí, a Aracê, ela tem um núcleo aqui em Porto Alegre, né? E eu sim. voluntariava nesse núcleo. E a OIC, ela abriu o office aqui em Porto Alegre também, na Ah, época. com atendimentos aí. Isso, daí a gente começou a fazer os cursos da OIC aqui em Porto Alegre. Daí foi essa implantação que eu ajudei a fazer. Muito bom, bem interessante. E aí ela trabalha, né, com a Consologia, então, desde essa época até hoje. Está voluntariando na Apex também, né, que é a instituição que dá apoio a esse programa. E ela é coautora, né, de um trabalho que foi feito pelo grupo da TENEPS, né, que é uma outra instituição, né? TENEPS é Tarefa Energética Pessoal, mas existe uma instituição que estuda justamente esse trabalho, né, que é como doar energias rotineiramente, todos os dias,
por resto da sua existência, né? Até o final, para sempre, daqui para sempre. E é um trabalho que é bem interessante de se estudar. E ela foi uma coautora do livro que eles fizeram em 2017, tá? Chamado Teáticas. Teáticas quer dizer a teoria e a prática, justamente deste pessoal, que na época era um grupo, né, de pesquisas, que hoje é uma instituição. Tá? Então, além de ser docente, ainda não é docente, mas é pesquisadora da Consciologia. Então, seja muito bem-vinda, Cristiane. Vamos começar aqui a nossa conversa. E você está trazendo um tema bem interessante, que é sustentabilidade na retomada da programação existencial, né? Primeiro, eu queria que você falasse o seguinte: que história é essa, né? Tipo de retomada, o que seria uma retomada? Como alguém retoma a programação existencial? E por que você escolheu esse tema? Você se considera, de repente, uma retomadora de tarefa? Como que funciona isso? Sim, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar falando sobre a minha retomada, né? Sim, eu me considero uma retomadora de tarefa hoje. Eu fui voluntária da Aracê, como você estava falando, desde 2006, e da OIC também. Em 2015 eu saí, porque eu precisei fazer umas reciclagens pessoais para conseguir dar sustentabilidade, porque a conscienciologia, ela é autopesquisa. Uhum. Então, e o processo de autopesquisa, ele passa por um processo de autopesquisa constante para você chegar num processo de autodiagnóstico, aonde você identifica as suas imaturidades, os teus traços imaturos, e você precisa trabalhar eles. Então, nesse período de afastamento que eu fiquei muito focada nesse meu processo de autossuperação das minhas próprias imaturidades. E também para me deslocar daquele lugar onde seguido eu caía, eu andava em círculos. Na Aracê a gente tem, tem o banner da dinâmica da aprendizagem evolutiva, aonde a gente tem a crise recorrente, a crise latente, que é um perigo, né? Então tu fica repetindo que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? E a crise recorrente, aonde tu não consegue sair na superação desse traço, mas tu tá investindo, né? Então ela fica recorrente, mas não é na crise latente. E a crise e a reciclagem em si, propriamente dita, onde você supera aquele traço imaturo. E a conscienciologia te possibilita fazer essa autopesquisa, tem inúmeras técnicas, né? Inúmeras ICs também, aonde a gente consegue fazer essa autopesquisa para chegar nesse processo de autodiagnóstico, porque ninguém muda aquilo que não reconhece. Eu acho que o primeiro passo é esse processo de autoconhecimento mesmo, né? E aí o investimento para a gente superar nossas imaturidades. E eu precisei, foi o período da minha formação, onde eu estava me deslocando também de cidade e focada nas próprias reciclagens. E em 2022 eu retomo. Então, em 2022 inclusive, eu sou retomadora de TENEPS também. Em 27 de 2022 eu retomei a TENEPS. Bom, então E agora... eu acho que é só interessante a gente, né, ver aqui algumas coisas, né, para os nossos ouvintes. Quando você fala, né, de essa reciclagem intraconsciencial, que nós chamamos também, às vezes, de recim, né? Essa recim, ela tem muita gente que fala, às vezes, no geral, assim, como na autocura, falando, né, sobre essa questão no holismo como um todo, a reforma íntima, né? Mas a gente sabe que quando a gente escuta falar um pouco sobre essas reformas íntimas e tudo, pelo que nós observamos, ela pode ser apenas uma maquilagem, ela pode ser apenas um
um choque ali, né, superficial, em que deu um ânimo na pessoa, que ela entendeu determinadas coisas, mas que vai olhar, ela não fez nenhuma reforma de fato, né? Ela não fez algo estrutural, vamos colocar dessa maneira. Então, cada um tem que analisar o seu processo, mas então, na Conscienciologia, a gente chama de reciclagens intraconscienciais, e a gente comenta que essas reciclagens elas são contínuas, elas podem acontecer numa hora diversas reciclagens, ela pode acontecer ao longo do dia e tende a acontecer ao longo da nossa vida, porque nós não somos perfeitos, né? Nós vamos ter que ir ajustando coisas. É arrumar, né, o veículo, trocar o pneu do ônibus ele andando, é mais ou menos assim, né? Então a gente tem que seguir a vida. E quando você está falando ali que realmente você está buscando uma sustentabilidade, é como se a gente, de alguma maneira, fizesse de fato essas grandes reciclagens em que elas gerassem frutos, né? O que você colocou aqui, o ideal é que se faça um fruto permanente, e aí você passou aquele episódio. Você vai errar coisas diferentes, mas você não vai manter aqueles mesmos erros. Se mantiver, é como se, na verdade, não acontecesse essa reciclagem intraconsciencial como deve ser, né? Foi feita apenas uma maquilagem, algo superficial. Agora, uma coisa que você traz também é que aí você começou a fazer, a gente falou um pouco sobre a TENEPS. Essa TENEPS ela foi uma técnica que ela foi descorrida de uma maneira bem científica, bem didática, vamos colocar dessa forma, de algo que já se escuta falar muito, uma técnica semelhante, né, vamos colocar dessa maneira, que dá para a pessoa ter uma ideia, que seria o chamado passe para o escuro, que é você doar energias para alguém que não está na sua frente. É igual você fazer um passe, uma energização, né? Você lança energias para fora do seu corpo, que a gente pode exteriorizar para uma planta, para um cachorro, para uma pessoa que está enferma, mas nesse caso você está lá fazendo um trabalho que todas as noites ou de manhã, quando acorda, ou um determinado momento do seu dia, você separa para manter aquela atividade de uma maneira constante, né, sem quebra para o resto da sua vida. Então, a gente é uma técnica que, se a pessoa quiser entender, né, Cristiane, ela pode estudar mais sobre esse assunto. E aí você falou que até você teve uma parada desse processo, e na recomendação da técnica é comentado que não se pare, né, porque pode ser que a pessoa vai querer retomar a técnica, e a gente percebe que essa técnica não acontece sozinho. Tem geralmente os amparadores, né, consciências benfazejas, que não estão na dimensão humana, mas estão na dimensão extrafísica, e que eles acabam muitas vezes não tendo mais dando credibilidade àquela pessoa que faz a técnica, né? É isso que você está falando, que acaba descaracterizando a técnica como em si, porque ela pode estar achando que toda noite está jogando energia e nada acontece. Não acontece esse trabalho como deveria ser da TENEPS. E quando você falou da retomada, é que você assumiu que deveria ir em frente e comentar mais sobre isso. Então eu queria que você falasse, Cristiane, o que é ser uma retomadora de tarefa? O que é ser uma retomadora da programação existencial e por que você vê que isso é importante? Mas você não responda agora. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Voltamos aqui na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. Estamos aqui conversando, né, na PEX, no nosso programa Projetos de Vida, com a professora Cristiane Rames. A professora Cristiane Rames, a gente deixou uma pergunta no ar, falando justamente para ela explicar para todos nós o que seria um retomador de tarefa, o que seria um retomador da programação existencial. Professora. Então, para falar sobre essa retomada da programação existencial, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho também sobre o curso intermissivo, tá? Porque o curso intermissivo, se a gente, como tu
estava explicando no início da entrevista antes da entrevista, né? Tu explicou da multidimensionalidade, né? Então, eu passo pela, a gente pensa e tem como teoria de estudo a questão das múltiplas vidas. Então, essa autopesquisa, ela não é apenas da minha vida agora como Cristiane, tá? Então, no momento em que a gente recupera recupera as ideias originais, da onde a gente vem, da consciência que eu sou. Eu quanto consciência, não eu quanto Cristiane. Então, a gente tem o parapsiquismo, que a gente tem uma parapercepção, uma percepção que vai além. E isso tem eu me considero uma intermissivista, então eu sei que eu tenho curso intermissivo com base nas minhas experiências, isso é muito importante, que as pessoas também não acreditem no que eu estou dizendo, que tenham as próprias experiências, né, que é o princípio da descrença, e por isso a importância da pesquisa. Então, tu pode rememorar outras vidas, hoje em dia tem muitos filmes que mostram isso, tem muitas coisas, muitas tertúlias, muitas defesas, muitas pesquisas disponíveis gratuitamente. Isso são coisas que geram muito sofrimento para as pessoas. O parapsiquismo não equilibrado, não compreendido, gera muito sofrimento e muito adoecimento, tá? Perturba bastante as relações, por causa das percepções, realmente. A assimilação de energias e a desassimilação de energias, ela é muito importante. E tudo isso, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade da pessoa sobre aquilo que ela está conhecendo, aquilo que ela reconhece, né? Então, não é só a gente superar nossas imaturidades. O fato da gente assumir os nossos traços força, o nosso potencial, exige muita coragem, não é fácil assumir isso. Porque no momento em que a gente assume, no momento em que eu estou aqui dando essa entrevista, no momento em que eu retomo a minha tarefa, eu também é necessário que eu tenha me deslocado do lugar onde eu estava. Sim, Então, mas no momento... professora, só para a gente entender um pouquinho melhor, assim, a pessoa ela se percebe que ela está saindo da rota, ela está deixando de fazer a tarefa dela, ou ela se dá conta depois, assim, como que você vê esse processo? Ela fala, eu estava com determinados objetivos na minha vida, né, que eu fui relembrando, né, do meu curso intermissivo, porque o que a gente até, é importante a gente frisar, né, professora, que lá fora do corpo, antes de nascer, não vestindo essa veste pesada, durante o curso intermissivo, a pessoa está com muita lucidez. Ela sabe, vamos dizer assim, dos problemas que ela tem, o que ela tem que resolver, aquelas pessoas que têm os perrengues do passado, e ela deve resolver, e ela deve se esforçar para resolver, que são processos emocionais, não são coisas simples. Então ela percebe a importância de desatar aqueles nós. Aí o que acontece? Quando a gente nasce, a gente vira criança, vira bebê, e aí entra lá, aprende a gatinhar, aprende a usar esse cérebro e vai recuperando essas unidades aí no momento que vai vivendo, né? Só que a gente sabe que a gente acaba hoje, né? Talvez a Cristiane não lembre tudo ainda do que planejou, porque não chegou naquele mesmo ápice de maturidade ou de lucidez lá antes de nascer. E aí você está querendo dizer o seguinte, mesmo tendo ali mais ou menos uma visão e percebendo que aquilo era sério, a pessoa lá, por alguma situação, encontrou uma pedra no caminho, ou às vezes foi uma pessoa no caminho, ou foi uma oportunidade que tirou do caminho, né? Às vezes aquelas oportunidades maravilhosas que você está fazendo trabalho, a oportunidade te leva a sair da rota. Aí é mais ou menos assim que aconteceu contigo? De repente você se viu, olhou, olha, mas eu não estou fazendo o que eu deveria. E aí você fala, vou lá correr e vou atrás de novo
das minhas metas, dos meus princípios, dos meus valores. Foi por aí que aconteceu contigo? É normal acontecer assim. Comigo não foi bem assim, porque Uhum. eu sempre tive um foco muito objetivo, que era o de resgate grupo kármico. Então, eu venho de uma família onde a violência doméstica, o uso de álcool, o uso de tabaco era muito naturalizado. E o meu objetivo de vida é como se fosse uma bússola intraconsciencial, isso eu tenho nato de mim. E uma coisa que eu considero que eu tenho, que eu valorizo muito é o meu parapsiquismo. O meu objetivo de vida sempre foi romper com esse ciclo vítima e algoz. Então, desde 2005, quando eu conheço a conscienciologia, eu já chego buscando algo que eu precisava. É como se eu fosse direcionada por uma bússola interna. E eu acho que, eu acho não, para mim, a única coisa que eu respeito é esse direcionamento. É como se fosse um GPS. Eu tenho essa direção interna. Eu sei quando eu estou na direção, quando eu estou nesse fluxo, ou quando eu não estou. Eu percebo, porque quando eu estou nesse fluxo, eu vou fazer uma analogia com boiar em um rio, que eu costumo dizer isso sempre no meu trabalho. A gente só precisa boiar. Boiar não é nadar e boiar não é afundar nesse rio. Boiar é boiar. Só que quando a gente está boiando num rio, pode vir uma cachoeira, pode ter uma pedra, pode ter vários obstáculos ali no meio. Tu precisa continuar boiando. Esse boiar depende da maturidade da consciência. O grau de maturidade dessa pessoa é que vai fazer, vai identificar o grau de assertividade dela, se ela está boiando, se ela está afundando, se ela está nadando, o que está acontecendo. Aí é onde entra a autopesquisa. E isso é muito individual de cada um. Não tem como, eu posso dar os meus exemplos daquilo que eu fiz. E para mim é muito gratificante estar aqui hoje, eu vou defender meu primeiro verbete, poder sair, ampliar, eu aparecer, porque eu tenho um histórico de 23 anos de consultório. Só que agora, no momento em que eu me abro e eu me exponho com a minha autopesquisa, não para as pessoas acreditarem em mim, mas para eu me expor da forma como eu vejo, poder falar isso, quase, eu vejo como uma retribuição dos aportes que eu recebi. Tanto principalmente da comunidade da conscienciologia como um todo, porque tem muito material de muitos pesquisadores, que não é fácil, porque todos os pesquisadores da conscienciologia ficam contra um fluxo, é como se estivesse nadando contra a correnteza, tá? E quem está na linha de frente, normalmente, está segurando, eu costumo dizer que segura o pau da barraca. Então, não é uma coisa fácil, tá? Só que é muito gratificante. Quando a gente aprende a boiar, não pesa, porque a água do rio leva. E aí entra a conexão com os amparadores, aí entra o parapsiquismo, daí entra a autopesquisa, a autossuperação das próprias imaturidades, o companheirismo, porque ninguém evolui sozinho, a rede de apoio, a importância de eu me autossuperar, porque no momento em que eu me autossupero, me coloco no meu lugar de mini peça, mínima peça, eu sou muito pequena dentro desse maxi mecanismo que é o processo evolutivo, tá? Cristiane, deixa eu ver só se eu entendi. Que a gente sabe que quando você está falando ali que o fluxo, né, do rio, ele pode, se for assim, à deriva, né, ou seja, se for um fluxo à deriva, um boiar à deriva, sem nenhum norte, sem nenhum parâmetro, você pode ir lá de boca aberta cair numa cachoeira. Então, quer dizer, deixa a vida de te levar, né? Ela pode levar você por um buraco. Então, você está falando que você está seguindo um fluxo da vida, você está de alguma maneira olhando as coisas,
mas ao mesmo tempo lá, de olho aberto, tomando as ações, seguindo ali as suas inspirações, aquilo que você admite que é o que você deve fazer, o que é certo, o que é. Ou seja, tomando decisões o tempo inteiro. Isso que é você está boiando, mas você está conduzindo ali as coisas com criticidade. Né? Agora, pelo que você está falando ali do. É isso que eu queria entender. O retomador de tarefa é alguém que, seguindo os seus próprios princípios e seguindo algumas tarefas que ele tinha ali na manga ou estava fazendo, ele desvia e acaba, de alguma maneira, por capricho, por falta de prioridade, por questões pessoais, porque a gente pode analisar e fazer uma análise de falhas, né? Ou seja, por que a pessoa saiu da tarefa dela. Ela percebe depois que ela tem que voltar aos objetivos que ela tem ali inatos. Né? Você colocou, de repente, se eu tenho uma família assim assado, eu tenho que trabalhar contra o alcoolismo, eu tenho que, de alguma maneira, favorecer a liberdade da mulher, eu tenho que favorecer alguns princípios que eu, no caso você quanto consciência, tem desde que nasceu. E aí pode ser que de repente você fala, nossa, então eu deixei isso de lado, eu deixei determinados projetos de lado. Então você chegou em um determinado momento que você falou o seguinte, eu tenho que, mesmo boiando, eu tenho que ir para aquele lado. E aí eu vou retomar minha tarefa. É isso que você está colocando, né? Tipo, é manter uma sustentabilidade dentro desse boiar, mas ao mesmo tempo direcionar para aquilo que a programação existencial foi planejado? É basicamente isso, ou não? Se a gente está trabalhando com a multidimensionalidade, o boiar, tu confia na multidimensionalidade, tá? Então, esse boiar é uma conexão com uma equipe extrafísica. Isso não significa que tu não tenha nada para fazer. Bem pelo contrário, tu precisa fazer. Uhum. Aí entra o processo de autopesquisa. Por exemplo, eu não diria que é ir contra o processo de alcoolismo, mas eu diria de entender a serviço de que eu, quanto intermissivista, precisei renascer, voltar para essa vida, dentro de um grupo karma. A minha especialidade de pesquisa é grupo karmalogia, cuidadologia, tá? Por que eu cheguei a renascer num núcleo familiar próximo, aonde tem violência doméstica, onde tem processo de alcoolismo, aí eu vou estudar psicologia, eu vou entrar num grupo de pesquisa sobre violência doméstica, eu vou trabalhar, me especializar em dependência química, eu vou estudar. Então, o que acontece? Esse é um movimento que eu faço. Por quê? Porque esse é meu público-alvo de assistência. Eu não posso brigar com ele. Eu preciso esclarecer ele. No momento em que eu assumo os meus trafores, meus traços forças, eu assumo a tarefa que eu vim fazer aqui. O que eu vim fazer aqui? Eu não vim no mundo a passeio. A Apex, ela ajuda a gente a identificar a nossa programação existencial. Então, tem muitos movimentos que a gente precisa fazer. Não é deitar e deixar a vida me levar. Eu concordo com o que tu diz. Mas na analogia do rio, é você ter discernimento para saber quando tu tá lutando com essa água, porque se tu lutar, tu vai afundar, tu não tá boiando. É algo muito intrínseco da própria pessoa e exige muita autopesquisa. Tem na consciencioterapia, que é o que a gente faz na OIC, são 4 etapas. Tem a autopesquisa, não existe heterocura, só existe autocura. Eu sou psicóloga, trabalho no consultório há 23 anos. Não existe, por melhor que a pessoa seja, por melhor que o profissional seja, não existe heterocura. Só existe autocura. Então, o que acontece? É autopesquisa, só que a autopesquisa, a partir do olhar do outro, nos fortalece muito.
é diante do espelho. O outro serve como espelho para me ajudar a identificar as minhas imaturidades. Seja aquilo, eu posso gostar ou não gostar daquilo que eu estou vendo diante do espelho. Aí é onde entra o processo de autopesquisa. Por que eu não estou gostando disso que eu estou olhando? Como tu disse no início, André, se o amor une, o desamor ata. Então, o que é que a gente vem fazer aqui? A gente vem desatar esses nós, nos liberarmos dessas interprisões. Então, no momento em que eu renasço, eu vou renascer nessa família, neste contexto de vida, estudo psicologia, vou trabalhar no cuidado com as pessoas, eu preciso resgatar isso, não é excluir o algoz dessa relação. Pelo contrário, talvez nessa vida eu tenha sido vítima, ou eu sou algoz ainda nesta vida em muitos contextos, porque eu errei muito no meio dessa caminhada toda. Sim. São muitos anos de autopesquisa e eu cometi muitos erros. Professor, também acertei. Eu queria que, né, então, você olhasse assim uma questão. A gente sabe que tem pessoas que elas vão seguindo, né, o fluxo da cosmoética, das coisas, né, que vão acontecendo durante a nossa existência, e de maneira lúcida ela vai ajustando aqui a colar, ela vai de alguma maneira sendo norteada pelos seus princípios, tal, e ela com isso ela busca seguir o seu plano, o seu projeto de vida, a sua programação existencial. Mas tem aqueles que a gente percebe que há um desvio, né? Seja pequeno, médio ou grande, desviou tanto da rota que ele saiu da rota. E aí ele tem que, em determinado momento, perceber que ele vai ter que retomar a programação existencial. O que você falaria para essa pessoa, primeiro para ela entender que ela saiu da rota, e aí depois o processo da retomada. Mas não fale agora, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. E voltamos aqui na minha, na sua, na nossa RCI. Para quem não conhece, que está sintonizando agora conosco, saiba que nós estamos no Projeto de Vida, que acontece todos os sábados entre 10 e 11 horas da manhã. E você pode assistir os programas passados, o que a gente já gravou, acessando tanto o Facebook da própria RCI, a Rádio Comunicadora Iguaçu, que está sempre ao seu lado, e também a própria APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Então, através lá do Facebook da APEX, ou então do Facebook da RCI, você pode acessar os diversos programas e passar para os seus colegas e debater e aproveitar. Agora, deixamos uma pergunta aqui no ar com a professora Cristina. A gente está, viu, professora, indo meio que para a reta final, né, do nosso programa. Nós temos alguns minutos ainda, mas a gente tem que só ir sendo assim, bem focado aí na resposta, porque o nosso tempo já está passando, né, entre as nossas mãos, que nem você falou. O fluxo da vida ele não para, a gente tem que tomar decisões o tempo todo, né? E a gente deixou uma pergunta, porque ocorre muito, né, professora, que o indivíduo ele sabe o que ela tem que fazer, a pessoa ela tem orientações, ela consegue ter diversas sinaléticas, indicações de que ele está no rumo certo ou que ela está saindo daquilo que era o roteiro, que era o planejado, e aí de repente ela vai ter que fazer uma retomada, ela vai ter que voltar ali para o foco, né, e as prioridades dela. Como que você vê que acontece esse despertar no teu, como você percebe isso? E aí o que ela tem que fazer para ser uma retomadora nesse caso? Ninguém evolui sozinho. Uhum. A gente precisa do olhar do outro. A criança, se não tiver o olhar da mãe, ela vai falecer, ela não vai conseguir sobreviver. A gente percebe quando existe desconforto, quando a vida não está fluindo, a vida está truncada. O que eu digo para retomar, ela precisa assumir o ônus do não. Porque no momento em que a gente se posiciona e faz uma escolha, a gente diz não para 99 outras possibilidades.
Então, são escolhas que a gente precisa fazer. E a gente tem pontos cegos, assim como o motorista no carro tem o ponto cego, a gente também tem. Por isso é importante a gente estar com os pares. Por isso que é importante fazer a terapia. Eu faço parte sempre fiz muita autopesquisa e sempre fiz parte de grupos. Eu sou voluntária desde 2006, 2005, quando eu conheci a Conscienciologia. Eu fui voluntária da Aracê, fui voluntária da OIC e hoje sou voluntária da PEX. Fiz parte do GPC-TENEPS de Porto Alegre. Hoje faço parte do grupo Retomadores de Tarefa, que é um grupo de pesquisa, e também faço parte do grupo Três Futuros, que são 2 grupos de estudos dentro da PEX. Então, tem muita coisa disponível no mercado gratuitamente. Tem o CIAPEX, que é um serviço da PEX também. Então, o que eu digo para as pessoas é que tem muitas, nós estamos numa fartura de possibilidades. Só que a gente precisa assumir o ônus do processo evolutivo. Professora, a gente está chegando aqui nos minutos finais mesmo do nosso programa. Eu sei que o assunto ele é muito vasto, a gente poderia estar debatendo e discutindo ele por horas, mas quais são as suas considerações finais ou algum ponto que você gostaria de ter falado e não deu para ser tocado? Eu gostaria de agradecer a todo o amparo que eu tive nesse processo de autopesquisa, a todas as pesquisas, principalmente da comunidade da CCCI, porque é a base, é o que me sustenta, é o que me nutre, é o que fez com que eu recuperasse a lucidez e o discernimento nos momentos em que eu estava equivocada. Então, nós somos muito animais ainda, a gente tem muitas imaturidades ainda, e a gente está num processo evolutivo, né? E juntos a gente vai bem mais longe. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Cristiane, nós que agradecemos, né, a oportunidade de estar debatendo essa manhã, né, aqui na Rádio RCI. E fica aí a dica para você pegar ou derivações desse tema ou outros temas para a gente estar debatendo e trazendo aqui para o público. Tá? Então agradecemos e até a próxima. Obrigada. E nós vamos nos despedindo do público. Né? A gente quer que você continue aqui com a programação RCI, nós teremos outros programas relacionados à consciologia que pode te ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. E vamos a essa reflexão, né? Ou seja, você sabe qual que é o seu projeto de vida, a sua programação existencial? Não, vai estudar sobre esse assunto. Hoje nós temos já muitas formas de acessar recursos para nós investigarmos. Tá? Então, bom final de semana a todos e todas e até sábado que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.